Nos últimos dias, nós presenciamos um caso muito doloroso. Uma criança de apenas 10 anos sofreu abuso sexual durante 4 anos e desse estupro teve uma gestação. A criança precisou fazer o aborto. Isso foi uma decisão tomada pela família. Então, eu venho aqui falar para vocês hoje sobre educação sexual. Será que é importante fazer esse trabalho de educação sexual dentro do ambiente escolar e dentro do ambiente familiar? Qual a importância disso? É preciso fazer ou não? Eu pergunto para você, o que é educação sexual? Às vezes nós podemos vir na nossa cabeça a ideia de educação sexual, aquela ideia da educação que nós tivemos quando a primeira vez escutamos falar sobre sexo, que foi na escola, quando a professora de ciências ou biologia decidiram fazer ali uma aula expositiva, normalmente, que falasse sobre quais são os órgãos sexuais feminino e masculino, o pênis, a vulva, a vagina, e como que as meninas deviam prevenir a questão da gravidez precoce. Às vezes nem esse assunto foi tratado. Então, mas quando nós falamos de educação sexual hoje em dia, precisamos saber que educação sexual não se restringe apenas a saber os órgãos sexuais feminino e masculino. Vai muito além disso. A educação sexual, ela deve ser trabalhada desde a criança ainda muito pequenininha, quando a criança vai conhecer o próprio corpo dela, vai aprender a falar os nomes dos órgãos genitais dela corretamente e vai aprender sobre relacionamento, vai aprender sobre como respeitar o próprio corpo, como respeitar o corpo do outro, como se proteger de possíveis abusadores, porque nós não podemos descartar essa situação, infelizmente. E para isso, a criança precisa aprender sobre educação sexual, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar. Ela precisa compreender toda essa situação. Então, a educação sexual é ensinar a criança a pensar sobre o próprio corpo e a pensar sobre o corpo do outro, a pensar como que ela vai proteger o corpo dela e como que ela pode fazer para proteger também o corpo do outro sem agredir, né, o corpo do outro e o corpo dela. Então, essa proteção a criança vai aprender ainda desde muito pequenininha. E desde que nós ajudamos a criança a construir o assunto sexualidade e sexo como algo natural, a criança vai crescer sabendo que, além de natural, a sexualidade, o sexo, é algo que é parte da vida humana e precisa ser tratado como algo natural. E nós precisamos desconstruir os preconceitos e tabus que foram criados com relação a isso, para que a criança não tenha ideias errôneas sobre sexo, sobre sexualidade, para que ela não acredite que é algo feio, que é algo ruim. E isso vai acontecer a partir do momento que a criança compreender mais sobre educação sexual, algo que muitos de nós, adultos da nossa geração, não tivemos, né? E para que quando aconteçam situações como aconteceu dessa criança de 10 anos que foi estuprada durante 4 anos, nós não precisamos ficar discutindo nas redes sociais sobre qual a atitude, qual a decisão que a família deve ou não tomar. O nosso papel é proteger as nossas crianças antes que situações como essas venham a ocorrer. O meu papel e o seu papel precisa ser preventivo e não a nossa opinião depois de acontecimentos como estes. Provavelmente, se essa criança tivesse tido um acompanhamento escolar que permitisse que ela conversasse sobre o assunto, ela teria conseguido sair dessa situação muito antes, mas ela passou 4 anos sofrendo abuso. Isso é muito doloroso, né? Nós sabemos disso. Então, a educação sexual, ela precisa ser, antes de mais nada,
construída na vida da criança como algo natural, como parte da vida dela, e precisa ser feito tanto dentro da escola quanto dentro do ambiente familiar. E o nosso papel, então, é proteger as nossas crianças, trazer seguranças às nossas crianças, antes que situações como essa aconteçam, para que a gente não precise ficar só falando, julgando nas redes sociais qual é a atitude da família, qual é a atitude do Estado com relação a isso. E eu, então, desafio você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas saibam um pouco mais sobre a importância de se falar sobre educação sexual, tanto no ambiente escolar quanto dentro do ambiente familiar.